Oi pessoal, novamente, estamos aqui para dar continuidade nos nossos vídeos referente aos primeiros passos aí com os microcontroladores ARM Cortex M0 Plus da Freescale, família KinetZ, tá? E no nosso primeiro vídeo a gente viu aí onde fazer download, onde encontrar os softwares e a realização da instalação dos softwares necessários. Lembrando, não deixem de trazer seus notebooks com o CodeWarrior instalado para as etapas do Roadshow, tá bom? Depois a gente aprendeu a fazer as atualizações do CodeWarrior, conhecemos um pouco mais sobre ele, tá? No terceiro vídeo nós conhecemos a placa, o hardware que será utilizado e a interface aí de gravação e depuração OpenSDA. Nesse quarto vídeo a gente vai estar criando o nosso primeiro projeto com a ferramenta. Então vocês ainda não estarão com a ferramenta aí com vocês, mas no dia que vocês pegarem a ferramenta, um dos nossos primeiros exercícios vai ser justamente esse: criar a nossa primeira aplicação com a ferramenta aí, com o compilador CodeWarrior, o Processor Expert e a ferramenta de hardware Freedom Board. Perfeito? Então, a criação do nosso primeiro projeto, conhecer um pouquinho mais do ambiente Eclipse, utilização do Processor Expert e depuração da aplicação. Qual que é o nosso exercício? Então, o enunciado aí: criar um programa para o microcontrolador MKL25Z128, que é o microcontrolador alvo aí da placa, que faça com que o LED vermelho da placa Freedom pisque em um período de 200 milissegundos. Então, esse é o nosso exercício, tá? Nos materiais, alguns de vocês podem já ter baixado aí, né? Tem o manual da plaquinha, tem o esquema elétrico da plaquinha, tem mapa de pinos, tá? Eu peguei aqui uma parte do esquema elétrico, onde mostra a conexão do LED RGB. Então o LED RGB está conectado aí as três cores, né? o vermelho e o azul, em alguns pinos do microcontrolador. No caso do LED da cor vermelha, está ligado no pino PTB18. Tá? Então é este o pino que nós vamos ter que utilizar na criação do nosso projeto. Então vamos lá, vamos realizar nosso projeto. Porém, antes da gente começar o projeto, a gente precisa colocar a nossa ferramenta, colocar a interface dela com a aplicação de depuração. Então como é que a gente faz isso mesmo? Vamos relembrar? A gente desconecta o cabo USB, segura o botão de reset e conecta novamente o cabo USB. Feito esse procedimento, aparecerá já um driver aqui para a gente, né, como se fosse um pendrive, com o nome de Bootloader, e a gente vai poder colocar aqui dentro a aplicação, configurar o OpenSDA para a aplicação de depuração. Onde está o arquivo para isso? Está naquelas pastas que vieram compactadas, né, que eu mostrei para vocês lá o local de download, o Quick Start Package. Tá? Então, dentro do Quick Start Package tem uma pastinha que chama OpenSDA Applications. E tem aqui a aplicação debug-app_pmicro versão 102. Então, é simplesmente pegar o arquivo, arrastar para dentro aqui do drive virtual que foi criado e pronto. A aplicação de depuração está pronta, tá? A gente pode iniciar o trabalho com ela. Eu apenas desconectei e conectei novamente. A gente viu que desconectando e conectando novamente não abriu mais o drive, né? O drive virtual. Isso significa que a aplicação de depuração realmente está funcionando. Então vamos abrir o CodeWarrior, versão 10.3. Vamos utilizar aquele mesmo workspace que a gente já tinha comentado anteriormente. Vai carregar aqui a IDE, tá? A interface toda está carregada. E vamos lá para a criação do nosso projeto. Então sempre o procedimento de criação de projeto será esse: File, New, e aqui a gente seleciona o projeto.
tá? Não usem essas opções aqui de baixo, tá? Porque a IDE Eclipse ela serve aí para diversos tipos de projeto. Então a gente usa aqui a parte customizada da IDE Eclipse. Nesse nosso projeto, nós não utilizaremos nenhum sistema operacional. Então, não utilizaremos aqui o MQX-Lite, tá? Utilizaremos aqui essa opção Board Project. Então, sempre que for criado um projeto sem utilização de sistema operacional, é essa o local onde a gente vai estar selecionando, Board Project. Clicamos aqui e inicia o wizard de criação de projeto. Primeiro, colocar o nome do projeto. Aqui no nome do projeto, como eu já tinha comentado anteriormente com relação ao Workspace, evitar nomes muito compridos, nomes com caracteres estranhos, espaços, tá? Tudo isso pode dar problema com o processo de compilação. Então, o básico, se precisar dar um espaço, utiliza o underline, que foi o caso que eu utilizei aqui. Projeto underline 01, tá? Que vai ser o nome do meu projeto. Podemos apertar aqui embaixo Next. Agora, no segundo passo, é selecionar a família de microcontroladores e o microcontrolador alvo do nosso projeto. A família são os microcontroladores KiNetZL, né, que são os microcontroladores ARM Cortex M0 aí da Freescale. Subfamília KL2, tá? KL25Z. E aqui o que a gente vai selecionar é esse daqui, 128. Essa diferença aqui de número no final, 32, 64, 128, é o tamanho da memória flash de cada microcontrolador, tá? No caso, o que está na placa é esse daqui, o MKL25Z 128, que ele tem 128 KB de memória flash. Selecionamos aqui. Aqui é a aplicação que a gente vai criar, não é uma biblioteca, tá? É uma aplicação, pode manter dessa forma e podemos continuar. Agora é a ferramenta, né, a interface de comunicação e depuração que será utilizada. Lembrando que nessa placa a interface é a OpenSDA, né? Open Source SDA, que é aquela que a gente explicou bem aí no vídeo anterior. Então é essa que nós estaremos utilizando para gravar e depurar o nosso microcontrolador. Podemos selecionar aqui Next, não precisa deixar nenhuma outra selecionada. Caso você tenha várias opções, daí você já pode deixar selecionado. É até interessante que deixe selecionado, não é o nosso caso. A linguagem que nós utilizaremos, aqui no caso, linguagem C mesmo, tá? É questão de ponto flutuante, nós no caso aqui utilizaremos por software. Na verdade nós não vamos utilizar, tá? Mas caso fôssemos utilizar seria software. Existem aí alguns microcontroladores da família com opção de trabalhar com ponto flutuante por hardware. Não é o caso aqui desse microcontrolador. Aí o suporte podem manter o ART e o compilador aqui, a ferramenta de debug é o GCC mesmo, não é ferramenta da Freescale. Podem manter aí o GCC selecionado. Next. Aqui é o detalhe, tá? Para a criação do projeto. Com relação ao ferramentas de auxílio no desenvolvimento. Então você pode optar por nenhuma, escrever todo o código na mão, inclusive as inicializações. Você pode selecionar o Device Initialization, onde você inicializa os periféricos, a CPU de uma certa forma, tá? Mas ele não te auxilia na criação da aplicação. E a ferramenta que nós vamos estar utilizando, o Processor Expert. O Processor Expert, além de inicializar também para a gente aí os periféricos que serão utilizados na aplicação, ele permite que a gente trabalhe, crie aplicações de uma maneira mais simplificada a partir de métodos, eventos, né, de cada um dos periféricos que a gente estiver selecionando. Então vamos selecionar aqui o Processor Expert mesmo e selecionar Finish. Vai demorar um pouquinho, ele está criando, né, modelando aqui toda a interface, preparando os linkers, os compiladores, as ferramentas do Processor Expert para rodar aqui sobre o Eclipse. Então, é um pouquinho demorado mesmo. Já apareceu aqui, ó, na área de projeto, o nosso
a pastinha com o nosso projeto. Vocês veem que tem uma hierarquia com diversas pastas aqui. Os código-fontes sempre estarão nessa pasta source, tá? Nesse caso aqui a gente não vai ter um arquivo main.c, ele mesmo já cria essa hierarquia aqui com relação aos eventos que ocorrerão no projeto, tá? Então, na verdade, todas as aplicações que a gente for colocar aqui, vocês vão ver que vão criar algumas funções, elas vão estar sempre dentro desse arquivo aqui de eventos, ok? Então vamos lá. Ficou um pouco poluído aqui a tela, mas é interessante para a gente estar conhecendo. Um detalhezinho também para vocês que estão começando agora a trabalhar com o Eclipse, que qualquer uma das views, das janelas, quando você clica 2 vezes aqui na abinha dela, você expande ela, e se você clicar novamente 2 vezes, você volta ela para o tamanho inicial. Então, às vezes é interessante para vocês poderem visualizar melhor um código, alguma aplicação específica e assim por diante. Tá? Aqui nós temos o Component Library, onde mostra para a gente os componentes, os bins, né? A Freescale chama por esse nome, os bins disponíveis para a criação da aplicação. Então, se a gente ver aqui, por exemplo, CPU interno peripherals, tá? Então a gente vai ter aqui os periféricos internos, alguns dos periféricos internos do microcontrolador e as possibilidades aqui, essas bolinhas, né, que são os bins de aplicações. Então, por exemplo, na questão do I/O, Port I/O, o que a gente tem à disposição? Bit I/O, Bits I/O e Byte I/O. Então, você pode criar uma certa aplicação utilizando um bit específico, alguns bits específicos ou um byte todo, tá? No nosso caso, a gente vai selecionar aqui, ó, bit I/O. Então a gente vai selecionar bit I/O para a gente definir esse bit como aquele pino, né, como aquele pino de I/O que está conectado no LED vermelho da nossa aplicação, que é o que a gente precisa fazer. A gente precisa estar mexendo, invertendo o nível lógico nesse bit para a gente poder estar ligando ou desligando o LED. Então, se a gente clicar aqui em bit I/O 2 vezes, aparece aqui, ó, dentro dessa área aqui, ó, de componentes do nosso projeto, o bit I/O já está selecionado, ele aparece aqui, tá? Então, selecionamos aí o primeiro componente que vai ser utilizado para a gente estar acionando, ligando, né, ou desligando o LED. E para a geração do tempo, para a geração de um tempo cíclico, para haver essa alteração aí do nível lógico do pino conectado ao LED. Para isso a gente pode utilizar, por exemplo, aqui o periférico de timer. Então, tem aí alguns bins também dentro do timer, tá? Então, o uso do timer como PWM, interrupção do timer, timer out, tá? No nosso caso, será esse daqui, ó, timer int, tá bom? Ele vai gerar interrupções periódicas do timer, que é o que a gente está querendo. Então, a cada tantos milissegundos, né, que a gente definiu como lá no enunciado 200 milissegundos, vai gerar uma interrupção do timer e dentro da função de interrupção desse timer a gente vai colocar lá a inversão do nosso bit de I/O que está conectado ao LED vermelho nesse caso. Tá, ok? Então essa é a ideia do nosso projeto. Então aqui vocês estão vendo que o projeto ele não é feito muito com código, ele é feito de uma maneira mais visual, né? Você vai selecionando os componentes, os periféricos que você vai estar utilizando. Isso gera código. A gente vai ver que depois isso daqui vai gerar código e esse código pode ser alterado pelo usuário. Você pode ir lá como usuário e lá e alterar os códigos, tá bom? Então vamos selecionar aqui primeiramente o bit I/O e vamos vir aqui na página Component Inspector. Sempre que a gente clica na aba Component Inspector, existem algumas formas da gente visualizar os recursos. Tem a forma básica, tem a forma avançada e tem a forma Expert, tá? Então, dependendo da forma que você selecionar, você vai ver que aparecem muito mais opções aqui para você estar trabalhando. Vamos deixar nesse modo Expert mesmo. Primeira coisa é selecionar
pino de I/O? Qual o pino que a gente vai estar utilizando aqui nesse bit I/O? Como fisicamente o pino está conectado no LED, então a gente tem que selecionar aquele pino que está conectado no LED, que é o PTB18, né, que a gente tinha visto lá no nosso enunciado. Então aqui, ó, PTB18, certo? Selecionamos o pino. Depois, a direção desse pino. Nesse nosso caso, a gente vai utilizar ele simplesmente como saída, output. Então, selecionamos aí output. E o valor inicial, certo? Podemos deixar em 0 mesmo aí como valor inicial desse pino. Isso a gente está vendo aqui na abinha de propriedades, né? Tem também aqui a aba de métodos, né? O que deve ocorrer com aquele pino. O que a gente vai, nesse caso aqui, gerar de código? Vamos selecionar aqui o negval. O negval é como se a gente fizesse uma porta inversora naquele bit. Se estava 0, quando for chamada essa função negval, vai para 1. Se estava 1, vai para 0. Então é uma função que inverte, né? Um método que inverte o estado anterior do pino. Então, vamos colocar aqui nesse negval generate code, tá? E em todos os outros a gente pode deixar para não gerar código. Nós não estaremos usando esses códigos aqui, então não tem necessidade de estar selecionado para gerar código, tá bom? Então, o negval generate code. Então é isso, aqui com relação ao bit I/O, selecionamos aqui em propriedades o pino a ser utilizado, colocamos como saída o valor inicial. Em métodos a gente selecionou lá o que a gente quer que aconteça. No caso aqui, negar o valor, inverter o valor. E agora nós vamos fazer a mesma configuração, porém para o timer. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Propriedades, tá? Aqui é selecionar qual timer que a gente vai estar utilizando, tá bom? Qual canal de timer aí estaremos utilizando. Existem várias possibilidades. Vamos colocar aqui, por exemplo, o TPM 0. Mas poderia ser outro. Aqui é só simplesmente uma sugestão. Como ele vai gerar interrupção, né, a prioridade aí da questão da interrupção, certo? E o período. Aqui é indicado o período para gerar essa interrupção periódica. Tá? Então vamos clicar aqui nesse botãozinho e aqui existe a possibilidade da gente inserir o valor referente ao período que a gente deseja e a unidade que a gente deseja, no caso aqui em milissegundos, tá bom? Então vamos deixar aí 200 milissegundos, que é o que a gente deseja. Automaticamente ele vai fazer os cálculos necessários para estar configurando o timer, tá? A gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, nesse tipo de projeto. Aqui ele vai se preocupar na realização, na geração aí de todos os cálculos necessários, configurar o periférico para gerar essa interrupção periódica que a gente deseja. Vamos dar um OK aqui. Opa. Beleza, voltou. E aqui não há necessidade de ocorrer nada, né? Na verdade, a gente só quer mesmo que ele gere a interrupção. Tá? E dentro dessa função de interrupção que a gente vai colocar aquele nosso método, né, aquela nossa funçãozinha, que ela sim vai alterar o bit aí do sinal que está conectado diretamente aí no LED vermelho do nosso LED RGB. Feito essas configurações, a gente vem aqui na janelinha de componentes, tá? E tem aqui um botão Generate Processor Expert Code. Quando a gente clicar nesse botão, automaticamente o CodeWarrior vai gerar o código, né, o código C, referente
a configuração que a gente fez. Então vai configurar aí os periféricos, deixar tudo configurado. Para a gente achar aqui o código, de duas formas. Uma é a gente vir aqui, por exemplo, no timer, né, que é o timer que a gente vai gerar a interrupção. E aqui, ó, T1 onInterrupt, que foi justamente a configuração que a gente fez nele. Se a gente clicar aqui duas vezes, ele vai abrir para nós a funçãozinha de interrupção, certo? Então, toda vez que gerar interrupção, o programa ele vai ser deslocado, o fluxo de execução do programa vai ser deslocado para essa função aqui. Na verdade, por aqui por trás existe um vetor de interrupção específico, né, que está sendo representado por essa função de interrupção, e dentro dela que a gente tem que colocar aí o que a gente quer fazer, a nossa ação, né, o nosso método, a nossa função, que deve ser realizada quando for gerada a interrupção, essa interrupção periódica, tá bom? Uma coisa que é importante a gente notar, sempre que a gente usa o Device Initialization ou o Processor Expert, é que existem alguns locais específicos para a gente escrever o código, tá? Porque se a gente não escrever os nossos códigos, o código de usuário, nesses locais específicos, você pode gerar novamente o código, porque você mudou uma configuração, alguma coisa assim, e perder as alterações, perder partes do programa que você tinha escrito, tá? Então é sempre muito importante escrever o código onde o CodeWarrior está informando para você escrever, principalmente quando a gente trabalha aí com o Processor Expert ou com o Device Initialization. Então a gente vai pegar agora aqui, volta aqui no bit.io, vamos selecionar lá o negval, que era o que a gente tinha configurado, e a gente simplesmente joga ele aqui dentro. Então vocês podem ver que isso daqui é uma função, né? Olha aqui, ó, o nome da função, abre e fecha parênteses, isso aqui é uma chamada de função. Se a gente deixar o cursor do mouse sobre a função, a gente mostra, é apresentado, é uma outra característica da IDE Eclipse, né? Se você deixa o cursor do mouse sobre a função, ele apresenta para você o conteúdo dessa função. Isso daqui, vocês podem estar notando que é um grau que a gente chama de abstração em programação um pouco mais elevado. A gente não está programando diretamente o hardware do microcontrolador, nós estamos utilizando uma camada de aplicação sobre aí o hardware propriamente dito, né? Até porque, por exemplo, a gente trabalhou com o timer, pediu para ele gerar uma interrupção periódica de 200 milissegundos, mas a gente não configurou nenhum registrador do timer, tá bom? Então é um outro conceito de projeto. Não estou falando que um conceito é melhor do que o outro, mas no caso desse treinamento a gente está mostrando a ferramenta como criar projetos para um outro conceito, tá bom? De uma forma é um conceito mais rápido. É mais rápido você criar uma aplicação assim, né? Mas principalmente aplicações mais simples. Porém, por outro lado, você perde um pouco assim o controle do seu hardware, tá? Então, os projetistas devem ponderar aí direitinho qual seria a melhor forma para estar se trabalhando. E está feita a nossa aplicação. A gente pode compilar o nosso projeto, né? Eu não tinha salvo, ele falou que era necessário salvar. Compilamos aqui o nosso projeto. Realizada a compilação, a gente pode ir para perspectiva de depuração. Podemos entrar no modo de depuração. Então, o depurar tem esse insetinho aqui, né? O nosso debug. Só que a gente não vai clicar no insetinho, a gente vai clicar na setinha ao lado do insetinho. Debug Configurations. Vamos selecionar aqui ó, em CodeWarrior Download, né? O OpenSDA. Caso vocês tivessem, durante o wizard de criação do projeto, selecionado outras interfaces, elas estariam aqui também disponíveis para vocês selecionarem. E vamos clicar aqui em Debug. Ele vai demorar um pouquinho, né?
vai gerar os arquivos necessários para depuração, vai para a interface de depuração. Vou até aumentar aqui. Aqui embaixo é interessante vocês estarem observando, né, que mostra o status aí em percentual do processo de conexão com a placa. Então, só quando aqui tiver 100%, que significa que realmente conectou com a placa, tá? Geralmente as primeiras vezes é um pouquinho mais demorado. Vocês podem ver que aqui ele já está carregando um monte de coisa para a gente. Então já está o nosso código C aqui carregado. O código assembly gerado está aqui. Tá certo? E aqui, se a gente dá um play, a gente começa a rodar a nossa aplicação. Vou mudar de tela aqui para vocês verem aí o LED vermelho piscando aí com a frequência que a gente queria. Então, já que a gente está aqui do processo dentro da interface de depuração, é interessante a gente conhecer um pouquinho dela, certo? Então, estando aqui na área do código C, vamos colocar aqui dentro da função de interrupção, por exemplo, a gente pode colocar um breakpoint. Como a gente faz para colocar um breakpoint? Vindo aqui, nessa parte aqui à esquerda da linha, onde a gente deseja o breakpoint, e clicando 2 vezes. Aparece uma marquinha aqui, ó, que é o breakpoint. Então, a gente pode dar um play aqui, pá. A gente vai ver que é executado todo o processo, o timer, lá, o hardware do timer trabalhou e gerou a interrupção. No momento que gerou a interrupção, chegou dentro aqui da função de interrupção e o nosso breakpoint parou aí a nossa aplicação. Eu vou executar aqui novamente, mostrando a placa para vocês. Então, ó, chegou, parou novamente. Vou dar mais um play. Parou novamente. Vou dar um play, parou novamente. E assim por diante, certo? Então, para vocês conhecerem um pouquinho aí da interface de depuração também. E aparece tudo, né? Por exemplo, vocês viram que ali não está o nosso main principal. Na verdade, a função principal main, ela está dentro desse código C aqui, ó, processorexpert.c. Aqui esse arquivo é só o arquivo dos eventos, dessas ações que a gente foi criando usando o processor expert, tá bom? Então ele starta aqui, é como se fosse uma máquina de estados aí que ele vai rodando. Tem toda uma inicialização própria dele que a gente não atua. A gente atua mesmo nos nossos eventos, nas nossas funcionalidades aqui com o processor expert. Tá bom? O botãozinho vermelho aqui termina o processo de depuração. Então, quando a gente clicar aqui, a gente desconecta do nosso hardware microcontrolado. Tá bom? Então, já desconectei nesse momento e a gente pode voltar para a interface C++. Um detalhe interessante que eu vou mostrar aqui a placa para vocês. Uma vez gravado na placa, se a gente clicar no reset, tá? Ele já não está mais conectado na interface debug aqui com o computador e a nossa aplicação está rodando ali já diretamente na memória de programa do microcontrolador. Perfeito, pessoal? Então, isso daqui é o que eu queria mostrar para vocês. Um detalhezinho. Sempre na hora de fechar, também é sempre importante fechar do jeito certo, né? Então, na pastinha do nosso projeto, a gente fecha, clica com o botão direito sobre ela, tá? A gente seleciona o Close Project para a gente fechar o projeto e assim, posteriormente, a gente pode fechar o CodeWarrior, tá bom? Então, esse era o que eu queria passar para vocês nesse último vídeo, tá bom? E aguardo vocês aí no nosso roadshow para a gente estar fazendo mais algumas brincadeirinhas aí com as placas, tá? Não deixem, lembrando aí para não deixar para realizar a inscrição de vocês de última hora, senão provavelmente não vai ter vagas aí para vocês estarem participando do roadshow. Aí agradeço a atenção de todos. Obrigado.